Bom, finalizamos o módulo 1, a parte conceitual do nosso negócio, e vamos iniciar agora a subida na montanha. Vamos iniciar a nossa escalada imobiliária. Se no módulo 1 foi um módulo bem conceitual, em que a gente estudou, estruturou a nossa ideia, desenvolvemos um plano de negócio, escrevemos a história do negócio, aqui a gente vai começar a experimentar o que a gente acabou de fazer no módulo 1 aqui na prática já. No módulo 2, a gente vai desenvolver o nosso time de trabalho. E o módulo 2 está estruturado de uma forma em que a gente vai ter uma aula para cada profissional indispensável para o nosso negócio. Então vai ter uma aula em que eu vou falar com vocês sobre o advogado especializado em direito imobiliário, uma aula sobre o contador especialista em construção civil, depois uma aula sobre engenharia legal. Então nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre esse profissional e quais são as atividades essenciais que esse profissional deve desenvolver. E o mais importante, durante essa aula nós vamos listar as atividades essenciais e criar uma espécie de roteiro para que você consiga, na sequência do módulo 2, agendar reuniões e ir a campo conversar com essas pessoas. Por isso que eu digo que aqui é o início da escalada, porque você vai pegar a sua ideia que nós acabamos de escrever no papel e vai começar a colocá-la à prova no mercado, mas de uma maneira controlada. Por que de uma maneira controlada? Porque esses profissionais, via de regra, eles querem que vocês contratem o serviço deles. Então, quando você agendar lá uma reunião com o advogado, a gente vai ver em detalhes isso aí em cada aula, geralmente você consegue conversar com os melhores profissionais a custo zero. Você consegue fazer aí reunião com o melhor contador da sua região, provavelmente uma, duas, três reuniões, sem pagar absolutamente nada. E essa experiência é muito enriquecedora. Eu recomendo fortemente que você faça isso. Assista às aulas aqui do módulo 2, se prepare através dos roteiros que a gente vai fazer, porque em cada aula a gente vai preparar um roteiro de atividades, um roteiro de temas que esse profissional deve saber, e no final você vai agendar as reuniões. Você vai ligar lá e falar: meu nome é Tiago, eu sou construtor, incorporador, estou iniciando um projeto aqui, gostaria de agendar uma reunião com o contador ou com a contadora, quero falar sobre o meu projeto. E vai lá ter essa experiência, porque você vai estar com um roteiro na mão, você vai estar com a sua história escrita, lembra? Nós acabamos de escrever a história. Agora é o primeiro momento em que você vai colocar a sua história para um terceiro julgar. E aí, por que isso tudo é muito enriquecedor? Porque, primeiro, esse ambiente é controlado, não tem problema errar. Porque o advogado quer que você contrate ele. A contadora também. E nessas conversas, a gente vai errar, pode se preparar para isso, eles vão adicionar as ideias, né, a participação deles à nossa história, e aí a gente vai corrigir. Então, ao longo dessa caminhada agora no módulo 2, a gente tem a nossa história, que por enquanto está só com a gente vai adicionar o ponto de vista do advogado, o ponto de vista do contador, o ponto de vista do corretor, o ponto de vista do engenheiro legal, o profissional que cuida da engenharia legal, do administrador de condomínio. A gente vai falar sobre esses profissionais aqui, sobre o engenheiro, o cara que vai cuidar, o arquiteto do projeto arquitetônico, do cálculo estrutural. Então, nós vamos pegar a nossa história e conversar com essas pessoas e elas vão adicionar o ponto de vista delas. E a nossa história vai enriquecer. Por que é importante fazer isso agora? Porque é melhor errar agora, junto com amigos, entre aspas, né? Pessoas que querem que a gente contrate eles, do que numa mesa com investidores, por exemplo. Então nós vamos usar essa oportunidade para poder testar, para poder treinar o nosso produto, o nosso projeto. E é uma etapa muito enriquecedora para a gente, tá ok? Então é isso. Nesse módulo a gente vai tratar uma aula para cada profissional. Pode ser que a gente tenha aulas complementares para poder complementar a atividade de cada profissional, mas via de regra vai ser uma aula sobre cada profissional. Eu vou listar aqui as atividades e vou explicar como que cada profissional desse trabalha comigo hoje, as atividades que cada um desempenha, né, para que você possa então agendar suas reuniões, começar a subir a montanha e desenvolver aí a sua escalada imobiliária. Então é isso, deixa aqui embaixo os seus comentários, as suas perguntas para a gente poder responder. Vamos iniciar agora o módulo 2. Essa aula agora era isso. Obrigado, valeu e até a próxima aula.